Efésios, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, há um personagem muito presente hoje em séries e filmes, que são os chamados zumbis. E a pergunta é, de onde vem essa ideia de zumbi? De onde vem a ideia dessas pessoas mortas, que vivem, mas não estão vivos, que caminham, perambulando por aí, procurando seres humanos para poder devorar? No século XVII, o Haiti era dominado pela França. O Haiti era uma colônia francesa. E o Haiti acabava trazendo muitos negros do continente africano para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. E o negro africano, ele é muito ligado à sua terra de origem, à sua terra natal. É comum a gente escutar, né, falar em roda de samba, roda de terreiro, roda de capoeira, porque o negro, quando ele era deslocado do seu país de nascimento, do seu local de nascimento, ele tinha um apego muito grande. Então, quando ele fazia um círculo, uma roda, aquilo era uma maneira de representar a sua terra natal. Então, quando o negro fazia um círculo, uma roda, aquilo era como se eles estivessem sendo transportados para os seus países de origem. E eles tinham uma crença. Os negros acreditavam, boa parte deles, acreditavam que quando eles morriam, eles voltavam para a África. O espírito deles voltavam para a África. Só que tinha uma outra crença. Eles criam que o negro que se suicidava, ele voltava para um corpo de um escravo, só que um escravo sem alma. Então, por mais que o negro estivesse sofrendo, passando por momentos extremamente difíceis, no meio daquele contexto de escravidão, ele não tinha coragem de tirar a própria vida, porque ele sabia que ele se reencarnaria, né, num escravo sem vida, sem alma. Essa era a crença deles. E existia no Haiti uma religião, que alguns não sabem que é religião, mas é uma religião chamada religião voodoo. E quando a gente fala em voodoo, a gente lembra logo, né, daqueles bonequinhos que a pessoa espeta, consegue controlar. Até brinco naquele episódio do Pica-Pau, que o jacaré faz um voodoo do Pica-Pau e começa a controlar o Pica-Pau. Aquilo era uma crença na religião do Haiti. E essa crença tinha o chamado Bokor, que era uma espécie de sacerdote do voodoo. Eles acreditavam que o Bokor era capaz de ressuscitar, de invocar os mortos, e esses mortos reviviam, porém sem vida, e estariam sob o controle daquele que o invocava. Então misturou essa ideia que o negro tinha, que o negro que se suicidava virava um escravo sem alma. Isso se misturou, se fundiu com a religião voodoo, e as coisas, você já não conseguia mais separar
uma coisa da outra. Por volta de 1915, o Haiti já estava sob controle dos Estados Unidos. E muitos estudiosos, muitos pesquisadores acabaram tomando conhecimento dos mitos da religião voodoo. E eles acabam levando essas crenças para os Estados Unidos. E em 1938 é feito o primeiro filme de zumbi, que é White Zombie. Como é que é essa história? Um homem conhece um casal no trem, ele se apaixona pela mulher, e aquele casal de noivos, eles estavam se preparando para casar, e aquele homem fala, não, casem na minha casa, eu tenho uma casa muito bonita. Ele morava num casarão, só que ele já estava de olho na esposa, na noiva daquele jovem. E ele sabia que aquela mulher estava prometida para aquele rapaz, e ele tem uma ideia. Ele fala, eu vou chamar um feiticeiro voodoo e fazer com que transforme essa mulher em um zumbi, que era o nome que se dava a pessoa que estava sendo invocada e não tinha alma, que era controlada por alguém. O nome zumbi vem daí. Vocês lembram de Zumbi dos Palmares, né? É a mesma. Zumbi quer dizer morto, moribundo, enfim. E ele faz isso. E ele contrata um feiticeiro, que inclusive esse feiticeiro é aquele Bela Lugosi, o vampiro que fez aquele ator que fez o primeiro Drácula. Ele é o feiticeiro nesse filme. E ele torna aquela mulher uma zumbi, só que ela é uma mulher sem vida, sem alma, que não desenvolve nenhum tipo de sentimento, que não desenvolve nenhum tipo de afeto pelas pessoas. Então aquele homem ele fez aquilo e aquilo não serviu de nada, ele não tinha o amor daquela mulher. Só que em 68, Jorge Romero, que é conhecido como o pai dos zumbis, ele é quem traz essa nova roupagem para o zumbi, né? Que é aquela criatura, né, horrenda, que come carne de ser humano. Então, no início não tinha isso. Isso foi para fazer uma adaptação para o cinema. E aí a gente passa a conhecer, né, a Noite dos Mortos-Vivos, aquele tanto de filme que fez sucesso aí, que eu sei que um bocado de gente aqui assistiu, né? Mas o fato é que Paulo, quando ele começa a falar em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, você pode enxergar um zumbi nessa história. Nós éramos como zumbis. E a grande característica do zumbi é de uma criatura que não tem autoconsciência, não tem vontade própria, ele se guia e tudo aquilo que ele faz é por influência de um terceiro. Ele não tem autonomia. E Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A diferença é que nós temos consciência. Uma pessoa que está fora da graça do Senhor, a pessoa que não teme a Deus, que não foi alcançada pela graça, ela tem consciência, mas ela acha que age por vontade própria. Só que, olha o que Paulo fala, verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Primeira coisa que Paulo fala, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós andávamos não segundo a nossa própria vontade, mas nós éramos guiados pelo curso desse mundo, pela mentalidade mundana, pelos princípios que não correspondem com os princípios do reino de Deus. Queridos, Paulo cresceu no judaísmo. Paulo não era um homem que tinha uma vida promíscua, não era um homem visto como alguém imoral dentro da sociedade judaica. Paulo, na verdade, ele era referência de moralidade, de padrão de religiosidade, de ética. E Paulo se inclui como um homem morto, dirigido por uma religiosidade fria, sem Deus. Não estou dizendo que o judaísmo não havia Deus no judaísmo, Deus estava presente, mas a compreensão religiosa dos seus pensadores teológicos estavam completamente equivocada. E Paulo se inclui, eu fazia parte disso, e nós também, os judeus.
nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, conduzidos pelos espíritos desse mundo caído, sobre o poder de Satanás, escravizados pela nossa própria consciência, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo. O grande problema é que as pessoas têm o costume de olhar para a vida cristã e achar a vida cristã muito chata. Uma vez um colega meu que não é crente, conversando comigo, ele falou: Neila, até vontade eu tenho, sabe, de ir para a igreja, mas, pô, vocês não vão para canto nenhum, não vai para uma festa, não bebe, não faz isso e aquilo e tal. E eu falei: cara, não é bem assim não. Né? Quem disse que eu não posso fazer essas coisas? Eu posso, eu tenho liberdade para fazer. E se eu quiser beber com você aqui, agora eu bebo. Mas Deus me deu libertação destas coisas. Eu posso falar não. Falei: quanto tempo você está tentando parar de beber e você não consegue? Quanto tempo você está tentando parar de trair sua esposa e você não consegue? Falei: que liberdade é essa? Você era um cara para estar estruturado na sua vida, com a vida equilibrada, com sua casa, com suas coisas. Você não tem nada disso, porque você é escravo dos seus prazeres. Falei: me fala uma coisa, de fato você é livre? E ele parou assim, falou: cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Falei: pois é. E a grande pergunta é: quando eu sou alcançado pela graça, quais as consequências disso para a minha vida? Quando eu sou alcançado pela graça de Deus, quando o Espírito Santo revela, tira a escama dos meus olhos, eu consigo enxergar a minha realidade espiritual, e eu sou convencido, pela graça de Deus, de que eu sou um pecador, e de que eu não tenho um outro caminho a seguir, a não ser o caminho de Cristo, o caminho da cruz, o que é que acontece conosco? E Paulo começa a dar essa resposta. Verso 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, Paulo primeiro mostra aqui qual foi a causa da nossa cura. Qual foi o antídoto que o Senhor aplicou em nós para que a gente saísse desse modo zumbi. Ele fala: mas Deus, verso 4, vê de novo, verso 4, isso. Mas Deus, ou seja, quem fez a diferença na história foi o próprio Deus. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo, no verso 5, ele volta a falar o que ele falou no início. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Paulo, ele volta para dizer o seguinte: nós não fizemos nada para que Deus intervisse na nossa vida. Nós continuávamos mortos. E quando a Bíblia fala a respeito de morte, nesse contexto, morte espiritual, se refere à nossa incapacidade de tomar qualquer decisão a respeito de Deus. É por isso que nós cremos que o homem, o único ser humano que teve livre-arbítrio foi Adão e Eva. E eu preciso explicar isso aqui melhor. Você não pensar: quer dizer que eu sou um robô controlado por Deus? Não, vamos explicar melhor. Livre-arbítrio significa você poder agir contrário à sua própria natureza. Isso é livre-arbítrio. Por que só Adão e Eva tinham livre-arbítrio? Porque eles foram os únicos seres humanos que podiam agir contrário à própria natureza. Eles foram criados em santidade, diferente do que muitas pessoas acreditam, que achavam que Adão e Eva eram inocentes, não sabiam o que estavam fazendo. Não, eles tinham consciência de pecado, eles sabiam o que era certo e o que era errado. E mesmo assim eles decidiram agir contrário à natureza, uma natureza santa que Deus havia colocado sobre eles. Natureza santa e condição de dizer não para o pecado. Isso é livre-arbítrio. Depois que o homem cai, ou seja, o homem optou se afastar de Deus. E por que é que o homem sem Deus ele não tem livre-arbítrio? Porque ele não tem condição alguma de optar: opa, hoje eu quero mudar de vida. Hoje eu quero ser crente. Aí talvez você pense: nossa, mas minha conversão foi assim. Eu acordei um dia e falei: cara, eu preciso mudar minha vida, eu preciso transformar
a minha maneira de viver, eu preciso entregar minha vida para Deus. Sabe o que é isso? O Espírito Santo já estava agindo na tua vida, não foi uma decisão tua. Deus te levou a essas compreensões. Eu sempre falo que a gente tem uma falsa compreensão a respeito da conversão, que, por exemplo, o pastor está pregando, né? E aí o Espírito Santo está assim, né? Esperando a hora do apelo. E aí quando a gente fala assim, irmãos, você que entendeu essa palavra, você que quer entregar sua vida a Deus, e aí o Espírito Santo fica bem assim, ó, sabe aquele corredor de maratona, de tiro de 100 metros, esperando o camarada levantar a mão para ele, puf, entrar, né? E aí quando o camarada levanta a mão, o Espírito Santo vai e entra. Tem muitas pessoas que têm essa compreensão. O Espírito Santo fala, opa, eu vou entrar, ele deu permissão agora. Não, gente, não é assim que acontece. Quando essa pessoa levanta a mão, ela está reagindo àquilo que o Espírito Santo já fez nela. O Espírito Santo fez a obra, já trouxe compreensão de pecado, já trouxe convicção da sua vida. E nesse momento, ele simplesmente só faz reagir o trabalhar do Espírito Santo no coração dele, porque ele não teria condição alguma de decidir mudar de vida. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que arrasta e traz a pessoa para perto de Deus. Gente, como é que foi a conversão do apóstolo Paulo? Deus pediu permissão? Deus não faz nem apelo. Derruba do cavalo e fala, bora, ó. Continua a sua jornada que você vai encontrar um camarada que vai dar orientação para a sua vida. Não teve pergunta, não teve diálogo, não teve conversa. O Espírito Santo derrubou Paulo do cavalo e falou, você é meu. Acabou. E é assim que Deus faz. Ele nos convence. Isso não parte de nós. Então, a morte espiritual, irmãos, é isso. É a incapacidade nossa de tomar alguma decisão a respeito de Deus. É por isso que nós não temos livre-arbítrio. O que nós temos, a teologia chama de livre agência. Por exemplo, hoje, quando eu fui sair de casa, eu olhei para os cabides assim, de roupa, ia pegar uma roupa, eu falei, Vitor, já tem umas 2 semanas que eu usei essa aqui, deixa eu pegar essa aqui. Então, isso aqui são chamados de livre agência, a gente escolhe onde a gente vai estudar, vai comer, não que isso anule a soberania de Deus sobre nós. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem, isso é importante a gente entender. Mas, Paulo, quando ele diz que Deus nos deu vida, irmãos, ele está dizendo aqui que, primeira coisa que o Senhor nos deu, condição de responder aos estímulos do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Quando nós somos revividos pelo Espírito Santo, quando o Senhor nos traz a vida, Ele já nos dá a condição de responder ao chamado do próprio Deus. Ou seja, a primeira coisa que acontece, que Paulo traz aqui quando nós nos convertemos, é fome por Deus. Diferente de um zumbi que só tem fome por carne humana, por aquilo que é avesso a nossa, a maneira como a gente olha e fala, cara, que coisa nojenta. Que coisa nojenta. Mas Deus, quando nos dá vida, Ele nos dá fome por Ele. Não sei se você já teve o privilégio de acompanhar um novo convertido. Gente, é um negócio extraordinário. A fome por Deus. O desejo de ler a Bíblia, o desejo de orar. Não tem uma dúvida que ele deixe passar. Ele sempre está perguntando para alguém, ou como é esse texto, me explica aqui como é que é isso. Ou é aquela passagem da Bíblia, como é aquilo, me fala daquele texto. Fome por Deus. Quer ler Bíblia, quer estar no culto, não perde nem televisão, ele está passando, vê um culto, ele para. Não quer nem saber quem é o pastor que está pregando. Por quê? Fome de Deus. Agora ele passa a ter fome pelas coisas de Deus. Em João Dourado, a cidade de onde eu sou, tem um homem que... Esse homem era conhecido em toda a região. Um homem extremamente temido pelas pessoas. Um homem que, eu não vou dar detalhes porque essas pregações aqui são gravadas e, e todo mundo assiste depois, mas um homem que fez mal a muita gente.
Esse homem ele poderia sair da casa dele, deixar a porta aberta uma semana, ninguém tinha coragem de entrar na casa dele. Policial, extremamente temido. E eu nunca tinha visto aquele cara dar um sorriso na vida dele. E ele era meu vizinho, minha casa era aqui e a casa dele era do outro lado. Só que minha mãe sempre orava por ele. Falava, Deus, converte o coração desse homem. Um dia eu vou ver esse homem rendido aos teus pés. Eu era criança, toda vez que esse homem passava na rua, a mais de 100 por hora numa rua de bairro, minha mãe falava, Deus, converte o coração desse homem. E um dia a ex-mulher desse homem chegou lá em casa, bateu no portão, falou, professora, minha mãe é conhecida como professora Rosinha, né? No interior você é conhecido por aquilo que você faz, né? Professora, meu esposo está te chamando lá em casa. Minha mãe tremia igual vara verde. Meu pai não estava em casa. Ela, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E ela chegou, quando ela bateu na porta, ela escutou o barulho de arma sendo guardada. Minha mãe falou, Deus me protege. E chegou lá, minha mãe sentou, começou a conversar com ele. Ele falou, professor, eu tô com sentimentos ruins, eu estou com algumas crises que eu não sei explicar. Estou me sentindo mal. E aquele cara não conseguia nem verbalizar o que ele estava sentindo, a angústia que ele estava vivendo. E minha mãe foi fazer uma oração por ele, morrendo de medo. Falei, meu Deus do céu, se eu começar a orar e esse homem ficar possesso aqui, meu Deus do céu. Minha mãe fez aquela oração bem assim, e foi para casa. Aquele homem não... Agora eu já estou contando o que ele falou, né? Ele disse, eu falei, essa mulher não está entendendo o que eu estou passando. Essa mulher não sabe a crise que eu estou vivendo. Existencial. Minha vida não faz sentido. E aquele homem foi para o banheiro, com a arma na mão. Ele colocou na cabeça, puxou, e a arma não disparava. Ele disse, naquele momento, ele viu um facho de luz entrando no banheiro. E ele falou, a consciência de que Deus existia foi instantânea. Eu falei, eu caí em prantos, e Deus começou a falar para mim que me amava, que Ele existia, que Ele iria transformar a minha vida. E esse homem, irmãos, ele passou 2 dias sentado no chão do banheiro, lendo a Bíblia e orando, sem comer. 2 dias. Ele não conseguia. Ele falou, não conseguia parar. Eu terminava uma página, eu tinha que saber o que é que vinha depois. Eu fiquei 2 dias desse jeito. Depois de 2 dias, ele foi lá em casa, bateu no portão, falou, professora, eu entreguei minha vida a Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. E meus pais quem discipulou esse homem foram os meus pais. Ele foi 4 vezes campeão de karatê brasileiro. Uma fera, ninguém tinha coragem de encostar naquele homem. Os relatos eram os mais absurdos. Tinha gente que nem acreditava, às vezes, nas coisas que saíam. E ninguém também podia perguntar para ele. Ninguém tinha coragem nem de perguntar. Oh, isso aqui é verdade? Ninguém nem conversava com ele, de medo que tinha. E todo dia ele ia lá para casa. Meus pais passavam a tarde toda orando com ele, lendo a Bíblia. Aí terminava esse momento devocional, ele ia ensinar karatê para a gente, né? Mas eu presenciei a fome por Deus que aquele homem desenvolveu, e eu nunca vi nada igual. Toda semana ele levava um amigo dele lá em casa. Uns amigos estranhos, que a gente nunca tinha visto. Uns homens que tinham a morte nos olhos. E volta e meia ele falava, ô professora, lembra aquele colega meu que eu trouxe aqui mês passado? Sei. Ô, não mataram? Mataram. E volta e meia a gente começou a descobrir que o mundo em que ele vivia era muito mais perigoso do que a gente imaginava. Mas aquele homem tinha fome por Deus. E essa semana eu estava lembrando muito dele, mandei mensagem para ele. Ele falou, Nele, eu tenho um carinho, uma gratidão enorme pelo que seu pai e sua mãe, pelo que vocês fizeram por mim. Eu com minhas dúvidas, com minha crise, esse homem se tornou um evangelista de mão cheia. De mão cheia. Hoje é o maior evangelista que nós temos dentro da nossa igreja lá em João Dourado. Um homem de Deus. Deus transformou aquele caráter. Mas o que marcou para mim foi a fome de Deus que aquele homem tinha. E minha pergunta é,
como anda a nossa fome por Deus. Talvez você tenha saudade daquela época que você voltava do culto correndo e não queria conversar com ninguém, porque você queria ir para o seu quarto, ler a Bíblia e orar. E nós precisamos pedir a Deus para que devolva isso, para que traga de novo isso no nosso coração, fome por Ele, fome pela palavra, fome por leitura, por oração, por comunhão com Deus. Paulo continua no verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou ler de novo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a libertação que Deus nos dá, a vida que nós recebemos de Deus, ela nos dá fome por Ele, mas também nos dá certeza de vida eterna. Paulo fala que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Você já parou para pensar o que é que isso significa? Ele diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. É como se Paulo tivesse um vislumbre da nossa eternidade. E ele fala, aqueles que foram alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, já estão assentados nos lugares celestiais. Já receberam vida eterna. Já receberam a salvação. Gente, isso é libertador. Entender isso é libertador. Tem muito crente sério, homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, mas que vivem uma crise infernal, porque tem dia que ele acha que ele não está salvo. Sabe aquele inferno dentro do peito de falar assim, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Pai. Se eu morrer hoje eu não vou para o céu. Eu acho que ontem até que eu iria. Ontem meu dia foi melhor, mas Deus, essa semana já começou ruim. E aquela crise constante, aquela dor constante, aquela luta constante de nunca se sente aprovado, nunca se sente aceito. E você não é aceito por Deus pelo que você faz. Você é aceito por Deus pelo que Cristo fez por você. É isso que nos dá a condição de chegar na presença de Deus e sermos recebidos. Porque Cristo é quem nos representa diante do Pai. Paulo está dizendo isso, vocês já têm a vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 38. É o que Paulo diz. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo, não existe nada que possa nos separar de Deus, não existe nada que possa anular o que Cristo fez por nós na cruz. E Paulo começa a falar um monte de coisa aqui, não existe homem, não existe circunstância, não existe pecado, não existe... Parece que Paulo não sabe mais o que é que ele põe aqui nessa lista, para dizer assim, não existe possibilidade alguma de nós sermos separados do amor de Deus. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Abre em João capítulo 10, por favor. Eu vou ler só esse. Tem muito texto, irmãos, nos dando garantia de vida eterna, que a gente não pode negligenciar. João 10, 27. Olha, Jesus é quem está falando isso, tá? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O Pai te deu a Cristo. E é isso que Jesus está dizendo. Aquilo que o meu Pai me deu está na minha mão e ninguém vai tomar. O mundo não vai tomar. O pecado não vai tomar. Satanás não vai tomar. Eles me pertencem. Gente, olha que declaração de amor que Jesus está fazendo. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, o que foi que o Pai deu a Jesus? Nós, os lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Certeza de salvação, irmãos. Se você tem convicção de que você é crente, se você tem crise com o teu pecado, isso é sinal de que você de fato é convertido. Tira da tua cabeça essa dúvida que nunca passa. Talvez você realmente precise de conversão. Mas o que acontece é que tem muita gente que tem convicção de que é crente, mas ele fica achando que Deus está com uma borracha apagando o nome dele do livro da vida e escrevendo todo dia. Não, ele não faz isso. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Em terceiro e último lugar, volta em Efésios, a partir do verso 6, para a gente poder pegar o raciocínio. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, Deus nos salvou em Cristo Jesus, para que o nome de Deus e o nome de Cristo seja glorificado por toda a eternidade. Para que o nome do Senhor seja glorificado por toda a eternidade. De que maneira? Existem algumas expressões na Bíblia que a gente acha bonita, mas quando pede para explicar, a gente não sabe bem. De que maneira Cristo é glorificado através de nós, irmãos? Você já parou para pensar nisso? De que maneira a tua vida glorifica a Deus, tanto aqui como na eternidade? Tua vida glorifica a Deus aqui na terra, quando você dá bom testemunho. E as pessoas olham e falam, rapaz, aquele ali se converteu. Rapaz, aquela menina ali é crente de verdade. Eu conheci, eu conheço aquela peça ali. Mas eu vejo, dentro de casa mudou. Uma vez uma mãe chegou para mim e falou, Neilo, meu filho é crente de verdade, Neilo. Falei, por quê? Falou, Neilo, hoje a gente consegue almoçar sem o meu filho discutir com o pai dele. O pai dele começa a instigar e fala. Ele, tá bom, pai, sim, senhor. Antes, eu pensava que eles iam sair nos tapas, na hora do almoço. E hoje eu vejo o meu filho com domínio próprio, com autocontrole, com sensatez, com sabedoria. Meu filho fala algumas coisas com o pai, que ele quebra o pai no meio, o pai não sabe nem o que é que faz depois. Porque o menino estava aprendendo a se desviar do furor, da ira. Isso glorifica a Deus. Porque as pessoas olham e falam, Cristo fez aquilo nele. A gente sabe, a gente conhece a natureza daquela menina, a gente conhece a natureza daquele rapaz. E a gente sabe que só Deus para transformar uma criatura como aquela. Mas Paulo fala que o nome de Cristo será glorificado na eternidade, para mostrar nos séculos vindouros. Quando ele fala de séculos vindouros, ele está se referindo à eternidade, à suprema riqueza da sua graça. Ou seja, vai mostrar na eternidade como Deus é gracioso,
Gente, é como se no céu a gente estivesse andando, passeando, conversando, e um desavisado iria olhar para nós e dizer o seguinte: o que é esse povo aqui? Quem colocou esse povo para dentro? Esse povo não era um povo que era enrolão? Um povo mentiroso, um povo todo cheio de coisa, de não me toque? Falou, não, realmente, era aquele povo lá mesmo. Sim, mas por que estão aqui dentro? Fala, está vendo aquele homem ali? Aquele homem de branco? Não, conheço Jesus. Pois é. Foi por causa dele que esse povo pecador entrou. A glória dele. E é isso que Paulo está dizendo. Porque, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo está falando, a glória é toda dele. Não tente ser participante de algo que você é um agente meramente passivo, você recebeu a graça. A Bíblia nos manda desenvolver a salvação, mas ali está se referindo a desenvolver a nossa santificação. Que a santificação ela faz parte do nosso processo de salvação. Mas a glória é de Cristo somente. Somente dele. Ninguém vai chegar no céu dizendo, rapaz, mas eu me esforcei muito para estar aqui, viu? Ixi, foi tanto pecado que eu tive que pular, cada situação que eu consegui vencer para estar aqui. Irmãos, foi tudo na mão de Cristo. Tudo aconteceu por meio dele, a glória é toda dele. Horion Gracie, que é da família dos Gracie, né, aquela família que acabou difundindo aí o jiu-jitsu pelo mundo todo. Horion Gracie, um dos filhos de Hélio Gracie, ele decidiu ir para os Estados Unidos para poder difundir o jiu-jitsu lá e ganhar dinheiro, né? Então ele abriu uma academia, ele desafiava as pessoas, e todos que iam para a academia dele acabavam perdendo. E ele falou, opa, eu posso ganhar muito dinheiro com isso aqui. E foi assim que o UFC nasceu. Ele fez uma parceria com um empresário, e a ideia do UFC era provar que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente. E ele montou o evento, correu atrás de patrocínio. Quando estava tudo decidido, eles falaram, bom, quem vai representar o jiu-jitsu? E um dos filhos do Hélio Gracie, que foi quem desenvolveu esse chamado jiu-jitsu brasileiro, o filho mais velho dele era... um dos mais velhos, era Rickson Gracie, que era um cara grande e muito forte. Ele falou, não, põe o Rickson. Ele falou, não vamos pôr o Rickson, não. Porque a finalidade do evento é mostrar que o jiu-jitsu é a melhor arte marcial. E se o Rickson ganhar, vão dizer que ele ganhou porque ele é grande, porque ele é forte. Então o jiu-jitsu vai ficar apagado no meio da história. Então o que a gente vai colocar? Coloca o Royce. Era um moleque fino, com a bochecha chupada, como o povo diz, né? Magro, não tinha corpo de atleta, não parecia que lutava coisa nenhuma. Ele falou, não, mas pode botar o moleque. E ele foi campeão do primeiro evento. Fez, acho que, 3, 4 lutas numa noite, né? Os lutadores de hoje lutam 3 vezes no ano. Fez 3, 4 lutas numa noite, com gente, homens de 60 a 70 quilos, mais pesado que ele. E ele ganhou. E quando acabou o primeiro UFC, estava todo mundo louco querendo saber, não do Royce Gracie, mas do jiu-jitsu. A glória não foi do Royce Gracie, foi do jiu-jitsu. Então, essa ilustração parece ser boba, gente, mas é dessa maneira que a glória de Deus se revela através de nós. Não foi por causa de nós, não foi por causa do nosso esforço, não foi por causa da nossa retidão, da nossa justiça, mas por causa de Cristo, que viveu, morreu por nós, deu a sua vida em nosso lugar. E nós temos acesso ao Pai por isso. Não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, nós temos vida em Cristo Jesus.
Nós temos hoje acesso a Deus, nós temos vitória sobre o pecado, nós temos poder para dizer não para aquilo que a gente antes não conseguia resistir. Nós temos poder hoje para falar assim, não, isso aqui na minha vida vai mudar agora. Eu vou colocar minha vida diante de Deus, eu vou me consagrar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu estou muito relaxado, eu vou precisar fazer um monte de mudança na minha vida, eu vou precisar abrir mão de muita coisa, mas isso aqui na minha vida não me derruba mais. Sabe o que é isso? O poder do Espírito que atua em nós. E por isso nós podemos viver libertos do poder do pecado, do domínio do pecado. Nós não podemos ser escravos do pecado, porque Cristo nos libertou disso. Então, irmãos, Cristo foi aquele que nos tirou do modo zumbi em que nós vivíamos. Ele nos deu vida, nos deu autoconsciência, e dentro dessa autoconsciência está a primeira coisa, é a mais importante, o entendimento de que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Amém?